Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. É, Baseado nos acontecimentos que está ocorrendo atualmente no mundo, né? Houve aquele ataque e a extração de Nicolás Maduro lá da Venezuela pelos Estados Unidos, o que de certa forma prejudicou, né? Está prejudicando a China, porque a China ela estava explorando o petróleo venezuelano a custo de banana. E, como sempre, né, funcionando como um gafanhoto no sentido pejorativo global, né? Eu quero mostrar para vocês aqui tudo que eu vinha falando nesses tempos todos, desde da época do Esmola até os tempos atuais. Muitos me chamaram de xenofóbico, de não gostar do povo chinês. Eu expliquei que o povo chinês não tem culpa, eu tenho dó, né, do povo chinês, que tem um regime que controla eles, que destrói a cultura de mais de 5.000 anos da China, né, que é uma cultura bonita, só que acabou, né? Tem 70 anos que isso acabou. Olha, nas criptomoedas, nós falamos muito sobre as garras da China. E por pouco o seu XRP não teria o mesmo fim, né? Eu digo fim assim, a mesma finalidade que a Ethereum está tendo para os chineses, né? Bitcoin, a gente não pode nem dizer, né? Eu acho até que quem foi quem é o Satoshi ali por trás do Bitcoin, inicialmente ali é o Jed McCaleb, outros acham que é David Schwartz, outros acham que é Ralph Fine. Cheguei até cogitar, né, o Charles Hoskinson pelo fato de ele ser um cara. Olha só, gente, um detalhe muito importante isso aqui. Vocês sabem assim, de tudo que a China faz em relação ao Bitcoin, né? Ela chegou primeiro em muitas coisas. E quem foi a pessoa que estava lá em Hong Kong criando um projeto que era para ser um blockchain, o melhor blockchain do mundo? Charles Hoskinson, juntamente com outra pessoa que vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar para vocês as thumbnail e vocês vão lembrar, muitos vão lembrar, quem assistiu, quem não assistiu vai ficar na saudade. E se quiser só procurar no canal que vocês encontram. Mas Charles Hoskinson estava lá na China. O que poderia dizer que não era Charles Hoskinson, que poderia ser também o Satoshi? Apesar de muitos não acharem, eu mesmo não achar que ele poderia ser, mas se a gente for cogitar e fazer um levantamento de David Schwartz, você pensa que às vezes pode ter sido David Schwartz. Você pensa que pode ser Ralph Fine, tudo pelo fato de algumas ordens cronológicas, né? E também pelo fato do conhecimento deles. Só que Charles Hoskinson tem um conhecimento muito apurado, inclusive Bitcoin. Tanto é que ele criou Cardano muito parecido com Bitcoin, né? Muito mais parecido, inclusive, do que o próprio XRP Ledger. Mas o XRP Ledger, eu ainda acho que ele teve uma pegada muito forte com relação às técnicas de desenvolvimento do Edonkin, né, lá do Jed McCaleb lá em 2000, tá? E olha só, vamos começar por isso daqui, ó. A China, ela fez, tudo indica que ela fez piloto, né, de controle financeiro nas carteiras XRP lá na China. Quem não assistiu esse vídeo aqui, nem sabe o que é o XRP lá no passado, logo lá no início. A China foi um dos primeiros países, das primeiras nações a utilizar o XRP Ledger. Só que, aparentemente, a Ripple se afastou, né? Ou, de repente, a China abandonou
o XRP, porque por algum motivo de não deixarem, né, ele fazer o que bem entende no projeto. E isso levanta também aquela questão daqueles blocos Gênesis, né, que não aparece para nós. Então, o início de tudo no XRP Ledger começou na China, tá? Quem foi que levou XRP Ledger para os chineses utilizarem? Ninguém. Ela pode ter simplesmente porque é de código aberto, né? Aliás, lá no início não era ainda de código aberto, mas ele era sem permissão, então qualquer um poderia criar carteira. E nesse vídeo aqui eu mostro provas de fórum dos chineses reclamando por que minha carteira sumiu meu XRP, por que tá faltando XRP na minha carteira, por que minha carteira foi bloqueada, por que minha carteira foi excluída, né? Tá tudo aqui. Seguindo aqui, não tá na ordem cronológica dos vídeos, tá, gente? Mas é para vocês verem aí. Falamos e duvidamos se JP Morgan não é o dono da Concessis. Joe Lubin pode estar lá só como uma marionete, tá? Da mesma forma que Vitalik Buterin se tornou a marionete do Ethereum, mas provavelmente quem é o controlador da Ethereum, principalmente aqui, ó, China e a própria JP Morgan, que de certa forma comprou as patentes da MetaMask, né? E vendeu o Quorum, que é um blockchain, blockchain privado com permissão, vendeu por um preço que ninguém sabe para a Concessis, né? Mas parecendo que foi só uma troca de favores ali. Falamos também do plano B que estava em curso na época, né? A Ripple não poderá custodiar ou listar os seus ativos principais, né? Baseado nessa turminha aqui, ó. Beleza? Esse aqui, se eu não me engano, é uma juíza é do Departamento Financeiro, Serviço do Departamento Financeiro. É essa mulher aqui. Tava modificando algumas regras, né? A mesma coisa aqui, quais os critérios usados para excluir cripto e os XRP da lista verde da DFS. É da DFS, tá aqui, ó. Ela é da DFS, beleza? Aí os critérios são minhas posições, que é ela que estava definindo e excluiu o XRP da lista verde, tá? Tudo baseado ali com aquela galerinha, né, que vocês conseguem ver aqui, ó. E num plano de fundo, a China, porque isso tudo beneficiaria mais o Ethereum. Tudo tem um sentido, tá, gente? Entidades ligadas ao chinês Justiçan, né, foram hackeadas 4 vezes. Só para vocês saber que a Huobi e a Poloniex é de posse do Justiçan, um chinês que trabalhou, inclusive, eu acho que tá aqui, ó, eu acho que falo disso aqui também. Justiçan trabalhou para Ripple, ele não diretamente, mas ele foi promotor da Ripple. Da mesma forma que a Tron trabalha com esse lance de promoção, né? Se você quiser, você pode ser um promotor da Tron e você ganha Tron para poder ser promotor. Só que é a merreca. E aí ele foi promotor da Ripple na China, tá? Ripple lá na China. Aqui foi quando trocaram os CEOs da Binance, né? Lembrando que esse CEO aqui foi condenado a alguns meses, eu acho que 4 meses só de prisão, pagou 4 bilhões para a SEC, né, de multa, e pegou só 4 meses de prisão, tá? Troca de favores, né, porque ele poderia ter pego uma pena muito pesada. Máfia da drenagem financeira, né, dizendo nesse vídeo aqui, saiu um boato dizendo que o Japão também estava drenando carteiras, né? Mas ninguém provou, né? E tudo ficou parecendo que foi só a China, querendo colocar a culpa no Japão também. Lembrando que o Japão
está sendo hostilizado ultimamente e muito hostilizado pela China, tá? Só que o Japão, ele já tem tanta tecnologia lá que a China pode se surpreender em tentar invadir um paísinho daquele tamanho ali. E aqui nós mostramos, né, as ligações, né? Vitalik Buterin tem uma carteira que quando tem a carteira que tem esse tio aqui na frente, gente, geralmente é uma carteira que não é mais usada, alguma coisa que a pessoa fez que ela não pode ser mais usada, tá? E nessa carteira aqui, ó, tinha 10 mil XRPs, provavelmente lá do tempo da Ripple China, né? E aí a gente faz aqui um paralelo de tudo isso aqui, ó. O abandono da Ripple e XRP em relação à Ripple China aqui e a China partindo para esses dois eventos aqui, né? Que é o Vitalik se tornando a marionete e o garoto propaganda do Ethereum, né? E lembrando que o Ethereum é muito assim, é muito mais parecido com a Stellar, mas o Ethereum ele tem uma pegada muito forte com o XRP, já que o XRP foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro na realidade, depois veio o Stellar e depois, junto com a Stellar, veio Ethereum. Então, sistema de contas, né? Em vez de ser sistema UTXO igual lá da Cardano e Bitcoin, foi sistemas de conta, né? Então, você vê que tem uma pegada aí muito forte. Aqui mais informações, né? História da Ethereum, que vai virar filme, né? Tem uma história parecida aí que surgiu na época, né? Dizendo que ia virar filme, tá? Serviço de utilidade pública aqui, ó. Este cara aqui renunciou à cidadania americana e juntou com esse chinês aqui. Ele, que era da Arrows Capital, Three Arrows Capital, né? Juntou com esse cara aqui, né? E montou essa empresa. Esse cara aqui era desenvolvedor desses projetos aqui. Inclusive, esse primeiro aqui eu acho que é um blockchain também. E a gente vê que a Three Arrows Capital foi uma das empresas que quebrou, né? Lá na época daquele quebra-quebra de Capital Venture, Kaplan, que é o cara lá do Bitcoin, né, que comprou a exchange de Bitcoin do Jed McCaleb, né, disse sob juramento que Prometeu. Ah, não, Kaplan. Kaplan é o CEO da Prometeu. Desculpa, gente. Eu tô confundindo com o cara lá da MT Gox, lá no Japão. Kaplan, que é o CEO da Prometheus, disse sob juramento lá no Congresso que Prometheus não tem mais laços com o Wanxiang. Só que eu mostrei em outros, não só nesse, mas em outros vídeos, que a Prometheus tem sim ainda laços com a China, tá? Baseado aqui na Wanxiang Blockchain. Se tivesses, vocês veriam sinais. Aí tem aqui, ó, China Ledger, né? E Ethereum. Gente, eu tô mostrando os vídeos que eu fiz na época, tá? Quem é realmente o grupo Hacker Lázaro, né? Será que o grupo Lázaro na realidade não é chinês? E eles colocam a culpa lá na Coreia do Norte? As evidências são muito... Aí, ó, muito... Eu ainda escrevi errado. Muito forte para você duvidar do que está acontecendo. Ethergate, né? Os fatos agora estão todos sendo conectados. Nós fizemos um panorama ali do que estava acontecendo na época e a gente vê a ligação da China com tudo que estava acontecendo em relação Bitcoin, Ethereum, receber passe livre e XRP entrar na berlinda judicial. Wanxiang Blockchain, né, o título ou commodity, tanto faz. Eles estavam querendo que Ethereum se tornasse logo uma commodity ou um título, de certa forma. Por quê? Porque eles tinham acabado de registrar sozinhos uma empresa que nenhum americano conseguiu registrar. Uma empresa de propósito específico, né? E aí, ó, tá dominado. Tá tudo dominado, né? Fazendo menção àquela música. Não haverá nada escondido que não venha a ser revelado.
como é que é o... Eu esqueci o nome desse cara aqui, depois eu vou lembrar. Shiba Inu, Wanxiang, PCCH, Vitalik, Binance e esse cara aqui, né? A gente faz também um panorama aqui, né? China. Esse cara, eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, mas não vou lembrar. Bolshi? Não, Bolshi é o outro que nós vamos, talvez nós vamos falar lá na frente. Esse aqui é o Feng Xiao. Feng Xiao, que ele é membro do PCCH e é o CEO da Wanxiang Blockchain, que antes essa Wanxiang aqui, o nome dela era designado para uma empresa de fabricação ou vendas de peças veículos, tá? Alguma coisa assim, lá na China. Mas era uma grande empresa. E aí eles usaram, né, ela para entrar no mundo dos blockchain. Aí, ó, olha aqui a teoria do BitCrypto se concretizando. Vamos lá. Garoto propaganda da China. Eu sempre falei que ele era garoto propaganda da China. Comunismo para você, Ethereum, né? Capitalismo para mim. Beleza. Vamos lá. Como fazer os Estados Unidos pagar nossa dívida? Como que a China estava pretendendo fazer, inclusive com a questão dos Estados Unidos pagar a dívida da China. Mas na realidade não. A realidade, depois vocês vão ver que a China na realidade tinha um poder, tinha uma ganância muito maior. Querer dominar o mundo, tá? Vocês vão ver na realidade o que é o que a China estava pretendendo, está pretendendo ainda, né? Ethereum, Tether ligado a eles, a Prometeu, né? Eles abandonaram lá o blockchain que começaram a criar junto com Feng Xiao, não, com Bushi da Fenbush Capital, lá da China, Charles Hoskinson e um outro cara que eu não lembro o nome aqui, nós vamos ver já já. Eles abandonaram porque, apesar dele ainda ser funcional, tá lá funcionando, eles abandonaram, né? E começaram a criar novos projetos, só que com uma ganância global aí, né? Vamos lá. Aqui é a parte 2 de uma série de dois vídeos, né? Ethereum nos ensinou como não confiar em qualquer projeto. Por quê? Nesse vídeo aqui a gente contava sobre as peripécias que acontecia dentro da Ethereum, né? E eles mesmos se entregaram. Joseph Lube, né? E eu fiz aqui um paralelo com a fantástica fábrica de chocolate, né? Da Willy Wonka, né? Aqui é o Oompa Loompa e esse aqui seria o Willy Wonka, né? A fábrica de chocolate deles aqui não é uma fábrica de chocolate, é uma fábrica de software para o Ethereum. E essa Foundry, que era a empresa, é a empresa que cria, né, desenvolve aplicações para dentro do Ethereum. A Consensys, ela é que comanda a Foundry, que é comandada por este cara aqui, que muito se parece o logotipo deles com o logotipo da JP Morgan. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, nós vamos voltar rapidamente aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Olha o símbolo do JP Morgan. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, tá? E de repente você encontra... Cadê? Onde foi? Aqui. Se você reparar, é a mesma coisa. A diferença é que eles usaram um método diferente de fazer aquele círculo da JP Morgan. Por isso que eu falo que até a tonalidade antigamente eram as mesmas. Por isso que eu falo que Consensys é uma empresa JP Morgan. E muita gente talvez nunca parou para pensar nisso. Vamos lá. Como venho sempre dizendo, aqui está a origem de muitas das exchanges chinesas e o motivo de elas serem similares umas com as outras, né? É a Bigietech, né? Fábrica de exchange, que o Japão, perdão, gente, a China aprendeu a trabalhar dessa forma, criar um exército de exchange e ensinou isso para Consensys, né, de JP Morgan, como criar um exército de aplicativos, e todo mundo acha que Ethereum é povoada de aplicativos, mas na realidade são aplicativos das mesmas pessoas,
tá? Claro, com objetivos diferentes, mas das mesmas pessoas. Aí, ó, pode tornar o mundo e principalmente os Estados Unidos um hospedeiro de um parasita vermelho, né? A Prometheus, tá? E aqui é o Feng Xiao de novo. Vitalik, Jay Clayton, Bill Riemann, né? Na época, a gente trouxe um vídeo aqui, né, aonde a China estava criando juntamente ao BIS, né, e utilizando o BRICS, inclusive, o M-Bridge, né? M-Bridge, tudo que tinha um M na frente era relacionado à China, né? M-Bridge, MCBDCs, que era uma tecnologia que o BIS eles estavam dizendo que o BIS estava apoiando, mas na realidade, quando o BIS entrou num consenso lá, eles começaram a sair fora e falaram, ó, nós só estávamos observando, nós não estávamos apoiando. E acabaram com o projeto lá no BIS, que era criar uma ponte, né, para que todos os CBDCs se comportassem igual o Yuan, né? E aqui eu coloquei catalisando o Petro Yuan. Petro Yuan é a questão que eles estavam comprando também o petróleo barato da Venezuela. Nós não comentamos disso aqui porque ninguém sabia ainda o que estava acontecendo lá e foi exposto agora, né? Início do oligopólio chinês e a Ripple XRP, onde entra nessa onda? Só quem assistiu viu os comentários. Qual é a charada aqui, né? Ó, Ethereum, PCCH, BIS Innovation Ruby com aqueles BRICS, MBridge, MCBDC. De um lado, do comando PCCH, a Wanxiang, Hashkey, Hashdex. Eu coloquei Hashdex, gente, mas a Hashdex, ela não, isso mesmo, Hashdex, que tem papéis na bolsa. Essa Hashdex, nesse vídeo aqui, eu acho, tá? Eu não vou garantir, eu encontrei uma pegadazinha chinesa no meio aí. Aí fala aqui da Nasdaq, né, também, juntando aqui por conta das listagens, né? E aqui as listagens das criptomoedas, né? Lembrando que Hashdex é um índice, né? Eles estavam criando um índice junto com a Nasdaq. E aqui o índice da Binance é o CoinMarketCap, que eu sempre falei para vocês. Então, qual que é a charada aqui? É tudo uma coisa só, né? Mais um pouco aqui, ó, sobre o BIS Innovation Ruby, e eu expliquei, fiz um vídeo, esse vídeo aqui ele também é bem extenso, falando sobre um sistema de blockchain global, esse BSN, tá? Da China. Então, é Network System Blockchain, eu acho que é isso. Sistema de blockchain, rede de sistema blockchain, uma coisa assim. A ideia é uma única plataforma, uma rede de ledger que iria operar o BRICS, MBridge e MCBDC. O início do oligopólio chinês, né? Só não vê quem não quer. E aqui o Justsun, né? Que criou uma stablecoin algorítmica. A Tron, que virou ali um catalisador dessa moeda aqui, né? E o cara é um pau-mandado da China também. Aqui é na época que eu cortei essa imagem, tinha um cara aqui no meio também, deixei só os dois aqui, né? O objetivo era construir o melhor blockchain do mundo, né? Que era o BitShare. Existe até hoje esse BitShare na internet aí, você acessa ele. Quem é que mantém aqueles servidores, hein? BitShares, já que ele está operando ainda. Se for procurar de forma a encontrar os IPs, provavelmente você vai encontrar muito IP chinês lá, né? Porque isso aqui foi criado lá em Hong Kong, antes do Charles Hoskinson se separar da Ethereum. E, consequentemente, o Vitalik Buterin aprendeu chinês de tanto que ele ficou lá na China, né?
e daqui a pouco a gente viu os dois juntos, que já estava lá na China também, né, trabalhando juntos na Ethereum. Depois se separaram ali, e Gavin Wood, que não estava nessa lista, nessa imagem aqui, também saiu e criou a Polkadot, e eu fiz um vídeo dele sobre ele, né, que ele comprou até casa lá na China para poder tentar fazer com que os chineses mudassem a ideia dele de sair do Ethereum e passar para Polkadot, oferecendo melhor condições de, de rede, né? E depois separou aqui, e esse daqui, que já tinha criado o BitShare lá na China, resolveu e estava criando o Ethereum. Provavelmente ele viu uma ligação muito forte também com a China aí, e foi lá e criou a Cardano, né? Foi um desentendimento desses dois aqui. Só para vocês verem que a ligação ainda é chinesa. Aqui, ó, Proof of Stake, SHA-512, DAO, descentralizado, Smart Contract, DeFi, DEX, empréstimo, tudo no BitShare. Foi criado por Daniel Larimer, diretor técnico da Block.on. Nós já falamos dessa Block.on aqui, que criou um outro projeto, né? Juntamente com uma outra pessoa, né? Esse Bushi aqui é da Fembush Capital. Charles Hoskinson, né, matemático e criptógrafo, criaram todos três aqui, esse daqui financiando e esses dois aqui com suas ideias criaram o BitShare, tá? Depois cada um aqui partiu para um lado. Esse daqui criou várias blockchains. Aqui, ó, Block.on, tá aqui, eu até coloquei aqui, ó, é a EOS, tá? A Block.on é a empresa que está por trás da EOS, tá? Bom, aqui, falando quase que da mesma coisa, né? Ethereum já poderia estar pronta e até ter flipado o Bitcoin, mas ficou para Cardano isso. Por quê? Porque eles brigaram, né? A China preferiu o Ethereum e preferiu o que eles estavam mandando o Vitalik fazer. E aí Charles Hoskinson saiu, e inclusive ele até mudou o local onde ele criou a Cardano, que foi em Hong Kong, né, que era IOG, né, IOHK, agora é só IOG. Tiraram o HK, que é de Hong Kong, e criou a Cardano, né? E hoje a Cardano tá aí, arrebentando, né? BIS está fora, né? BRICS, MCBDC, projeto MBridge, eles saíram fora. Foi aqui que eu anunciei isso. E aí, Tether também em Hong Kong, agora mudou, né, de país, foi para, não sei se Ilhas Virgens ou foi para Singapura. Será só teoria? Acontecimentos estranhos desencadeiam teorias, né? Tudo ligado aqui, né? Bitfinex, que é dona da Tether, que tem uma ligação com a China, né? E a China tem um Ethereum, ligação com o Ethereum e por aí vai. Alguém está blefando aqui, né? Só assistindo, que eu não vou lembrar muito sobre isso aqui não, tá bom? Mas é sobre a China também. Renda básica universal vem aí. A mesma coisa, né? Tá só assistindo. A verdade prestes a ser exposta. Vários assuntos aqui relacionados a Tether, né? Que tem a ligação com a China, por isso que eu deixei em vermelho. Depois da Rumble, né? Tether quer controlar mais de 210 mil hectares de terras agrícolas e diversas instalações industriais espalhadas por Argentina, Brasil e Uruguai. E comprou, tá? E comprou e parece que ela é majoritária, dona majoritária. Só que vocês sabem que a Tether tem por trás dela a China. A Tether não vai comprar terras simplesmente por comprar. A Tether não comprou o Rumble lá nos Estados Unidos, não foi comprado só por comprar. Tem um interesse aqui, ó. Só que isso aqui foi uma das jogadas mais fortes da China, usar a Tether, que é uma empresa que não aparentemente não tem nada a ver com a China,
mas a gente que já estudou o assunto sabe que tem, né? Comprar terras, comprar empresas americanas, né? Inclusive, a gente sabe que já começaram lá no início, a IBM, né? Os parques de fábrica de computadores e fábrica de mainframe, né? Servidores, foi comprada pela China. A Lenovo adquiriu ela. E a IBM só não vendeu a marca e não vendeu a área que eles estavam resolvendo mudar de ramo, sair dos computadores e ir para computadores quânticos, né? Que eles viram que provavelmente os computadores um dia vão sair fora. Agora, de um tempo para frente, a computação quântica é que vai mandar, né? E aqui, contratos inteligentes e a porta dos fundos é a causa de todos os males no Ethereum. Carteiras multimoedas são menos confiáveis por dois motivos: a ausência de chave exclusiva da rede coletiva, coletividade do container de contas. Tudo explicadinho, inclusive aqui, ó, sobre carteiras multimoeda. O problema agora não é se a sua carteira é vulnerável, o problema é se a sua carteira carrega contratos inteligentes, né? Tudo relacionado aí a assuntos que estava tendo hacks, drenagem na Ethereum, né? Então tá aqui, ó, cartel cripto. A gente falou disso aqui. Mais uma vez, né? A fábrica Bingitech com a Foundry levantando aí a fábrica de software do Canadá. Isso chama-se coincidência, né? A mesma mesmos modus operandi da China com o mesmo modus operandi da Concessis, né? Vamos lá. A Cantor, que é daquele cara que é secretário de comércio exterior do Trump, ligadona na China, comprou 5% da Tether, né? Investiu 5% da Tether, e o Cantor Fitzgerald, né, que é o dono lá, teria adquirido uma participação de 5% na emissora de stablecoin da Tether. Bom, só está consolidando ali, né? Não está fazendo nada de diferente do que a gente já sabe. E se a China despejasse os títulos da dívida dos Estados Unidos? Os títulos da dívida dos Estados Unidos, gente, a China é uma das maiores detetoras, mas nós já falamos disso aqui. Se ela despejasse, ela prejudicaria a própria China, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Aqui está a prova. Fenbush Capital, BitShare e China. Tudo junto. E BitShare é representado por Charles Hoskinson e aquele carinha lá, que eu não gravei o nome. A mesma coisa aqui, ó. Fenbush, essa Tyrion, né? A prova que o Bitcoin era apenas um conceito de banco de dados mais seguro que o tradicional, né? Eu busquei essa informação aonde mostra que tinha a necessidade só de um banco de dados e não de uma moeda. A moeda foi só consequência. Essa mulher aqui, ó, junto com aquela Worry, né, que é concorrente do John Denton nas políticas dos Estados Unidos, eles são muito manipulados por China, tá? Para manter o Bitcoin, Ethereum, tudo no auge e eliminar a Ripple e XRP. Só que eles não estão conseguindo, tá? A LPAL, a SafePal, nós falamos aqui, são carteiras de hardware chinesas, né? Eu não confiaria. Nós temos aqui essa blockchain expansão da China, Weibus International, que estava comprando XRP para fazer reserva, né? Fazer os DATs, né? Tesouro de Ativos Digitais. Mais uma vez aqui nós falamos da Cantor, né? Relação, foi o primeiro vídeo que quando eu fui pesquisar a Cantor, nós descobrimos a relação dela com a China e depois, né, com a China e com a Tether. Tanto é que ele comprou 5% da Tether. E aqui no Brasil você terá cripto e não será feliz, né? Por quê? A China está lançando a UnionPay, o cartão deles, para você parar de usar o Visa e o Mastercard, né? O que poderia ocorrer? Uma sanção nos Estados Unidos
os Estados Unidos tirar o cartão Visa e Mastercard daqui praticamente, e outros, o Brasil não poder utilizar, e o Union Pay está aqui para resolver. Será que o Cabeça de Ovo e a turma que foi sancionada passou a usar o Union Pay? Só que, pelo que eu entendi, só para vocês entenderem isso aqui, pelo que eu entendi, a Union Pay está entrando no Brasil, e o Trump fez um acordo lá muito bom com relação a terras raras aqui no Brasil para tirar a sanção Magnitsky dele, e provavelmente ele estava prevendo que eles iriam passar a utilizar o Union Pay. Eles usando o Union Pay, a sanção não ia valer de nada, porque o dinheiro ia estar fluindo de alguma forma, né? Eles poderiam estar gastando usando cartão de crédito do mesmo jeito. Então, teve um acordo lá e os Estados Unidos se deu muito bem aqui no Brasil. E por fim, é isso que a gente espera, tanto do lado dos Estados Unidos, quanto do lado da Europa, quanto da China. É o grande reset que vai desencadear futuramente naquilo que nós vimos ali, que foi a renda básica universal, né? E eu, navegando aqui, na minha timeline, eu respondendo aqui que o pessoal estava colocando uns vídeos de inteligência artificial aqui, e aí eu fui critiquei ali, né? A mesma pessoa que eu... ó, tá vendo? A bandeira onde é que tá, ó? Primeiro tá aqui, ó. Depois a bandeira cai, ó. A bandeira cai. E na outra mão, que não tinha nada, agora tem uma bandeira, ou seja, inteligência artificial. Aí eu coloquei aqui, preste atenção na bandeira na mão direita, expliquei, né? Então, já tem umas propagandinhas falsas na internet conta de inteligência artificial. E eu achei que isso aqui também fosse. Só que eu peguei esse endereço bem aqui, assim, onde o mouse está passando, ó, endccp.com, e aí eu entrei lá, endccp.com, é esse aqui, né? Acabar com o maligno Partido Comunista Chinês. E aqui fala sobre tudo que o Partido Comunista Chinês quer fazer pelo mundo afora, né? O PCC mente, pessoas morrem. Aí mais aqui, política zero, resgate ou selvageria. Vou abrir mais aqui. Enquanto o mundo pensa que está quase tudo acabado, imperialismo do PCC, manipulação global de informação, roubo de propriedade intelectual, ateísmo, antirreligião e supressão de crenças, perseguição no Falun Gong, genocídio dos Uighuri, colheita forçada de órgãos de animais vivos, fim de um país, fim de, entre aspas, um país, dois sistemas. Olha aqui, ó. Ele prometeu que Hong Kong desfrutaria de 50 anos de autonomia após a transferência pelo Reino Unido em 1997. E antes disso, eles foram lá e pegaram Hong Kong de volta e implantaram o regime. Movimentos políticos intermináveis. Massacre da Praça da Paz Celestial, que todo mundo acha que só foi aquele cara andando para lá e para cá na frente do tanque, e o tanque foi lá e passou por cima dele e o couro comeu lá dentro, né? Política de filho único, onde era proibido ter filho, né? E aqui conta a história de uma mulher que perdeu... elas eram forçadas a tirar os filhos, mesmo estando grávida, mesmo que estivesse nasceu ali, eles dava fim na criança, matava, né? Então, tudo aqui fala um pouco sobre o que eles estão pretendendo no mundo. Aí, você pega e entra por aqui assim, ó, são as pessoas que estão à frente disso aqui, né? Esse Pompeu aqui, ó, Michael Pompeu, lá dos Estados Unidos, congressista dos Estados Unidos, Scott Perry, Rabino Shlomo Avni, né? Aí, ó, mudança começou, né? É tipo para você assinar, né, alguma coisa aqui. E aqui, isso tá do lado desse carro aqui, né? E aqui, um assunto interessante, pessoal. O novo recurso de propriedade intelectual do X desmascara a máquina de propaganda da Pequim em tempo real. Então, tá aqui, ó. Eu vou aumentar mais isso aqui. Olha só, quando o X
ativou discretamente um novo recurso que mostrava a localização de cada conta com base no endereço IP. A medida foi apresentada como uma simples atualização de segurança e confiança do X. Mas em poucas horas a internet em língua chinesa estava empolvorosa. A atualização aparece em todos os perfis sobre esta conta, revelando a origem. Isso aqui, ó, a atualização aparece em todos os perfis. Se você quiser, é só ir lá em sobre essa conta que vai revelar a origem das publicações. Se o usuário está usando uma VPN e se a conta pode estar mascarando sua localização, né? Nikita Beer, líder do produto do X, afirmou que o objetivo era simples: reduzir bots, perfis falsos e manipulação patrocinada por governo, adicionando uma camada de transparência. O que se seguiu foi algo muito indiferente. Uma exposição espetacular em tempo real da máquina de propaganda online de Pequim. Com o aplicativo X, como o aplicativo X está bloqueado na China continental, os usuários comuns dependem de VPN que roteiam o tráfego pelos Estados Unidos, Hong Kong ou Europa. Mas, à medida que a atualização foi implementada globalmente em meados de novembro, agora de 2025, contas que alegavam ser de chineses no exterior, taiwaneses, japoneses ou até mesmo ativistas uigures, repentinamente exibiram algo completamente diferente. Conta bancária sediada na China, entre aspas. Não é nem conta bancária, é por causa da tradução, tá, gente? É conta do X sediada na China. Alguns também foram sinalizados por possíveis usos de VPN. Outros não foram sinalizados de forma alguma, o que significa que estavam conectados por meio de rotas privilegiadas de alto nível, raras e que contornaram o grande firewall da China. Em poucas horas, usuários de toda a plataforma X começaram a acessar os perfis de influenciadores nacionalistas conhecidos e comentaristas alinhados ao Estado PCC. O que encontraram rapidamente se transformou em um espetáculo. Diplomata nos Estados Unidos, um guerreiro lobo na França. Duas faces da diplomacia do lobo guerreiro da China. Os porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning e Lin Jian, mostraram localizações de IPs nos Estados Unidos e em Hong Kong, contradizendo suas alegações de estarem falando de Pequim. A revelação que gerou as reações mais estrondosas no estado foi o de Hu Xinjin, ex-editor do Global Times, conhecido por criticar a mídia ocidental e dar sermões a governos estrangeiros. O X marcou a localização de sua conta na França. As piadas começaram imediatamente. Será que Hu Xinjin está tomando um cappuccino às margens do Rio Sena, né? Enquanto alerta os outros para que não escalarem o muro? A atualização também expôs uma rede de contas a muito suspeita de falsificação de identidade. Perfis que se faziam passar por taiwaneses, japoneses ou membros de minorias étnicas, enquanto promovia a narrativa pró-Pequim, ou seja, mesmo essas pessoas de minorias étnicas, Uiguri e aquele outro lá que a gente viu aqui, né? Eles, Uiguri e... tem que falar o nome, tá, gente? Falun Gong. Eles são perseguidos lá. E eles usavam, como se fosse Uiguri ou Falun Gong, né? Usavam as identidades deles, falando bem de Pequim, como se não, nada tá acontecendo com a gente, não. Nomes como, aí tem aqui em chinês, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Xian, Yadan, Afante e Zan, sei lá o que é o nome aqui. Ah, tá aqui, ó. Apareciam frequentemente em tópicos políticos, atacando democracias, elogiando Pequim e repetindo pontos de discussão oficial. Após a atualização, todos exibiram a mesma etiqueta, contas baseadas na China.
Acredita-se que essas contas operavam em canais especiais de acesso direto reservado para agências estatais, grandes empresas de tecnologias ou unidades de segurança. A mídia internacional também noticiou a existência de uma conta de contas de detentos, né, pessoas presas lá na China, operações de trolls realizadas por presidiários. Uma máquina condenada subitamente visível. À medida que os usuários verificam as contas uns dos outros, os padrões se tornaram impossíveis de ignorar. Os mesmos grupos de perfis postavam nos mesmos horários, divulgavam os mesmos slogans e raramente ou nunca encontravam as restrições do firewall chinês. Alguns postavam centenas de vezes por dias em onda sincronizada, ou seja, não encontrava, né? Nunca encontrava restrições do firewall chinês. Isso quer dizer que é o próprio PCCH que fazia, né, as propagandas deles. Comunista vive de propaganda, tá, gente? Pesquisadores, incluindo usuários como esse daqui, ó, listaram dezenas dessas contas em longos tópicos, resumindo seu comportamento. A conclusão a que muitos chegaram com base nas evidências apresentadas foi que essa não era vozes individuais, mas parte da arquitetura de influência organizada de Pequim, abrangendo desde unidades de propaganda até serviços de segurança. O efeito foi imediato. Nos fóruns em chinês do X, a enxurrada de postagens nacionalistas sobre a Pequena Rosa praticamente desapareceu. Da noite para o dia, as conversas sobre Hong Kong, Xinjiang, Taiwan, movimentos democráticos e as campanhas de influência global de Pequim tornavam-se visivelmente mais claras. Usuários taiwaneses comentaram que a plataforma parecia silenciosa pela primeira vez no ano. Muitas contas pró-Pequim apagaram publicações antigas ou simplesmente silenciaram. Algumas migraram para o Discord, quando eles descobriram que o X estava fazendo monitoria, né? Ou o Telegram, mas seu alcance foi drasticamente reduzido. O Telegram continua sendo o principal fórum para os discursos chinês global e, eu repito para vocês, um ninho de roubo, tá? Cuidado. O constrangimento para Pequim foi considerável. Telegram é um ninho de roubo, tá? Roubo de identidade, roubo de celulares, tá? Da propriedade da sua linha, você acaba perdendo o acesso à sua linha, ou duplica-se isso e eles usam a sua linha como meio de utilização no país de origem. Expôs a contradição entre proibir o acesso aos cidadãos ao X e, simultaneamente, permitir que equipes de trolls controlada pelo Estado operasse livremente, sem bloqueios e muitas vezes sem serem identificados. O impacto não se limitou a Pequim. A nova ferramenta do X também revelou redes ligadas a outros governos, incluindo contas aparentemente associadas a agências de inteligências indianas, né? Esse HAL aqui é modo puro, tá? Em discussões relacionadas ao Paquistão, bem como grupos de trolls da Rússia e do Irã. No entanto, foi a área de língua chinesa que experimentou a maior mudança sistêmica. Durante anos, discussões sobre temas sensíveis foram abafadas por vozes inautênticas. Agora, usuários reais, ativistas, pesquisadores, comunidades da diáspora viram suas palavras voltarem à tona. Elon Musk afirma que a transparência é uma arma contra notícias falsas. Ele diz que endossou pessoalmente a atualização, descrevendo-a como uma parte de um esforço mais amplo para combater a desinformação. Embora os usuários ainda possam optar por ocultar suas localizações, o ícone X marca claramente esses perfis como localização oculta, o que muitos consideram ainda mais suspeito. A atualização tornou visível muitas contas pró-PCC anteriormente anônimas, reduzindo drasticamente suas atividades na plataforma. A atualização também tornou vulnerável anos de construção de influência do PCC, abrangendo desinformação sobre Covid, narrativas sobre Taiwan e mensagens do Guerreiro Lobo. Assim que a visibilidade dos endereços IP entrou em cena,
estratégias de propaganda cuidadosamente elaboradas tornaram-se transparentes em segundo. Na prática, a atualização de transparência de Elon Musk derrubou uma parte do grande firewall. Redes de troll do Estado chinês há muito sustentadas por acessos privilegiados, disfarces complexos e mensagens coordenadas. De repente se viram expostas. O que antes era um campo de batalha envolto em ruídos e anonimato tornou-se, da noite para o dia, um espaço muito mais igualitário por vozes genuínas para o ambiente online 2025. Isso representa uma mudança profunda e um lembrete de que, eventualmente, a verdade sempre vem à tona. Gente, vocês sabem que o Charles Hoskinson abandonou o X. Ele está no Discord. Ele sofreu muito isso. Provavelmente, não só questões da Ethereum, de outras plataformas, Solana, subjugando ele. Ele foi acusado de um monte de coisas de 2021 para cá, né? E narrativas, coisas espúrias que eles estavam imputando a ele. E ele toda vez queria dar satisfação. Eu falava aqui, eu mandava mensagem, eu não sei se ele via, ele nunca respondeu. Esquece, vá fazer seus trabalhos, esquece esse pessoal, deixa que a gente trabalha para você aqui, a gente critica essas contas, mas ele ia lá e criticava. Tipo assim, ele ficava com vergonha, né? Achando que o povo ia criticar ele, né? Ou subjugar ele também. Só que a galera sabe das propagandas negativas contra as pessoas que estão fazendo as coisas, pelo menos aparentemente, corretas. E com isso, ele acabou largando o X. Só que eu vendo esse artigo aqui, baseado em tudo que a gente já falou sobre criptomoedas e a influência da China nas criptomoedas, quem assiste o canal desde o Esmola aqui sabe que a China criou a fábrica de blockchains, fábrica de DeFi, fábrica de DEX, fábrica de exchange, como eu já falei, aonde eles praticamente saíram na frente, né? A questão das máquinas de mineração prova isso, que eles saíram na frente. Então a China ela tem uma ligação muito forte com a criação do Bitcoin, de certa forma. Por isso que às vezes eu acabo pensando assim, nos últimos dias eu comecei a pensar assim, principalmente quando eu vi que a Cardano, ele era assim, aqui é a tomada e aqui é aquele plug da tomada. A Cardano, ela simplesmente conecta no Bitcoin sem uma ponte. Aí deu aquele pensamento, rapaz, o Charles Hoskinson, ele é ele começou na China, criando projetos para a China. Depois começou a desenvolver o Ethereum ali, que a China estava envolvida junto com o JP Morgan, com o CECIS, e de repente ele saiu fora e foi criar a Cardano. Provavelmente abandonou aquilo tudo ali, vendo que estava caminhando para um lado errado, e com isso começou a ser atacado. E voltando ao assunto, vamos dizer que ele seja o cara que encabeçou o desenvolvimento do Bitcoin. E quem conhecia o Charles Hoskinson de perto? A China. De repente, a China pode ter contratado ele para poder começar isso, né? E a China, sabendo de como que as coisas poderiam fluir, e aí saiu aquela história de um programador que criou lá um código para minerar, né? Usando placas de vídeo. Ele simplesmente, a China foi lá e viu e resolveu fazer isso daí também. Isso aí pode não ter uma ligação diretamente com Satoshi nem com Bitcoin, mas a gente começa a pensar um monte de coisa, né? E por conta de Charles Hoskinson ter saído da China, saído da Ethereum, aí ele se tornou um cara, uma pessoa não grata para a China, né? E para muitos. E aí começou a ser atacado. E ele sabe de onde é que vem os ataques. Por isso que ele resolveu
se afastar. Então, o Charles Hoskinson, ele sabe de muita coisa, ele tem o dedo na ferida de muita gente, tá? Ele sabe de muita coisa, tá bom? Pessoal, um videozinho aqui de quase 1 hora, mas vocês viram que as coisas estão do jeito que a gente comentou, tá? Do jeito que a gente comentou. Eu vou mostrar... Deixa eu ver só uma coisa. Não, é isso mesmo. Era só até aqui mesmo. Do jeito que a gente sempre comentou desde o início. Quando eu comecei a pesquisar sobre criptomoeda, eu comecei lá do Bitcoin e fui passando até chegar lá na Cardano, que era o top 10. E no top 10 ainda tinha a Polkadot. Por isso que eu fiz pesquisa sobre Polkadot aqui. Mas, nesse caso aqui, os principais, que é XRP e Cardano, ainda estão no top 10. Você tá entendendo? Então, gente, eu vou te falar uma coisa. São 2 projetos muito fortes, tá? Muito forte. E nós estamos vendo aquela lista do CoinMarketCap, blockchains que ligada ao Trump, blockchain ligada a Canto, as stablecoins e algumas criptomoedas que provavelmente pode ser as blockchains que será utilizada na infraestrutura financeira futura aí, né? Então, a maioria delas estão subindo assim no ranking, né? Capitalização de mercado tá lá em cima. Aquela Canton Coin já tá em 22º. Aquele World Liberty da Trump tá em 23º. Eu acho que tá abaixo, né? Deixa eu colocar aqui pra gente encerrar isso aqui. Ó, Bitcoin, Ethereum, essas duas aqui é certo que vai estar no sistema aí, mesmo o Ethereum ainda estando do jeito que tá, porque tem muito nego forte aí investido em Ethereum. Ele não vai cair e quebrar assim de uma hora para outra. XRP é fato. BNB ninguém sabe. Solana, mais ou menos. O SDC é certo que vai estar nos tops aí. Dogecoin eu não sei. Tron, Cardano, nós sabemos que ela está trabalhando para isso. Bitcoin Cash, não acho. Chainlink pode ser sim que vai ser parte do sistema. Stellar também. A Sui também não está igual a BNB, não sei. Tá? Zcash, Litecoin, Avalanche pode fazer parte do sistema. Hedera pode fazer parte do sistema. Canton tá aqui, ó. Eles estão vindo com certeza de que eles vão fazer parte do sistema. World Liberty, eu falei 22 e 23, né? 25 e 26, ó. World Liberty, a mesma coisa. Olha o PayPal aqui, onde é que já tá, né? Tem a Mantle, que é um sistema que mudou de nome, né? Era não sei o que lá, DAO, e mudou de nome. A AVE, né? E isso aqui, ó, é uma roll-up, tá? E a AVE e por aí vai, pessoal. Então, eles estão aproximando aqui do top 10. Provavelmente, alguns aqui vai acabar saindo daqui do top 10 e o top 10 vai começar a se espremer ali. Aí nós vamos ter um top 20, que são as criptomoedas que fazem parte do sistema financeiro criptográfico, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das informações. É quase que um review, né? Uma retrospectiva. Acho que fala assim, retrospectiva, né? Do que nós fizemos nesse tempo todo. E tá tudo desaguando no que a gente tá vendo acontecer, principalmente depois que o Trump fez aquilo ali. Agora, olha só, uma coisa que eu tava esquecendo aqui. Olha só a minha timeline, né? Eu comecei a mostrar aqui, ó, desde o início aqui. A minha timeline já tem 280 posts depois da minha timeline que eu abri hoje, antes de gravar. Então, olha, lembra do negócio que eles falam aqui da China aqui no X, né? A exposição dos chineses no X. Olha só, gente, a minha timeline, eu queria que vocês dissessem aí, ó, aqui tá o Luciano Hang, né? Aqui sobre o assunto lá.
Aqui falando do Irã, ó, o Irã também, o povo iraniano, né, está em peso nas ruas. México também tá, né? Aqui falando da Rússia. Olha para você ver, gente. Rússia News aparecendo aqui, né? Olha só. Fala para mim se vocês também, olha só, um monte de gente da China aí falando da China, defendendo a China. Vocês também, sua timeline também está desse jeito, tá? Ó, sempre falando agora dos assuntos da China, né? Entregando os podres da China. Olha só, na timeline, gente. A sua timeline tá desse jeito, ó, sobre o Irã, né? O México também, ó, tá? Ó, aqui já é criptomoeda, voltando às origens, né? Ó, Rússia, ó, tá vendo? Mais aqui, Rússia. Vocês estão vendo, gente? Propagandas comunistas tá virado no girai, ó. Lijian, lembra do Lijian? Eu acho que é aqui, ó, Lijian, né? Que ele fala. Vamos ver se é aí. Deixa eu ver se é o nome que a gente vê aqui. É Lijian. Vamos ver aqui. Cadê, moço? É só Lin. É Lin. É Lin Jian. Aqui. Ó o nome do cara aqui, gente, ó. Nós acabamos de ver lá. Aqui, ó. Os porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, né, Mao Ning e Li Jian, mostraram localizações de IP nos Estados Unidos e em Hong Kong, respectivamente. Ou seja, esse aqui em Hong Kong e esse aqui nos Estados Unidos. Contradizendo suas alegações de estarem falando de Pequim. Os caras estão dentro dos Estados Unidos, né? Aqui ele aqui, ó, Li Jian. Entendeu isso aqui, gente? Olha para vocês ver. Eles estão como o perfil lá fala empolvorosos, né? Falando, né? Defendendo todo o sistema chinês aí, né? Bom, aqui, ó. Mais aqui, né? Ó, aqui já é Japão. Ó, Denise Wu, né? Falando da China. Ou seja, pessoal, comenta para mim aí, sua timeline no X está desse jeito também? E porventura nós descobrimos o que está acontecendo, né? Por que pipoca esse tanto de chinês na sua timeline? Então tá aí, explicadinho. Você só tem esse tipo de informação aqui e com vídeos desse tamanho, porque se você quiser informações pequenininhas, você simplesmente só ia notar essa sujeira toda que está aparecendo na sua timeline e não ia nem saber o que está acontecendo. E aqui você fica sabendo. Sem falar sobre as criptomoedas envolvendo China. E a gente já desvendou isso aí e tá aí para vocês assistirem. Só não assiste quem não quer. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.